Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Fala Doutor. Hoje o assunto é cirurgia plástica, em especial os procedimentos de elevação e harmonização das mamas. Segundo dados recentes, as cirurgias mamárias são entre as mais procuradas do Brasil e a busca por resultados naturais tem crescido muito. Para explicar como tudo isso funciona, eu recebo o cirurgião plástico, o Dr. Laércio Moreto. Doutor, muito obrigada pela presença. Bom dia! Bom dia, Penélope. Vai ser um prazer estar presente aqui para sanar as dúvidas que as mulheres têm remanescente ainda sobre esse assunto tão procurado nos Perfeito. consultórios de cirurgia plástica. Verdade, muito procurado, doutor. Eu já quero começar aqui porque muitas mulheres percebem, né, que seus seios às vezes mudam com o tempo. Aí vem a gravidez, né? Às vezes emagrecimento, variações de peso, né? Quais sinais indicam que pode ser o momento de considerar uma elevação ou harmonização mamária? Bom, a cirurgia estética da mama, assim como a maioria das cirurgias estéticas realizadas em outras partes do corpo, está indicada principalmente quando a paciente ela se sente insatisfeita com aquela região. Então, geralmente, as pacientes que mais procuram são aquelas mulheres que acabaram de sair da adolescência, então estão entrando na vida adulta, né, 17, 18 anos, e que as mamas não cresceram, e elas querem um aumento da feminilidade, as roupas não vestem tão bem. E as mamães, né, que acabaram de ter filhos, e há sempre aquela mudança corporal grande após a amamentação, a gestação, e elas procuram da mesma forma, tentando o retorno dessa feminilidade que foi roubada dela um pouquinho por conta desse grande evento positivo que é a gestação na vida da mulher. E existe uma idade, doutor, para começar os procedimentos, fazer a primeira cirurgia mamária, por exemplo, ou não? Já a partir dos 18 anos, sentiu que não cresceu muito, já pode fazer uma mudança? A gente sempre considera, principalmente para as adolescentes, o grau de estigma que a mama pode causar na vida dela. Eventualmente, meninas com mamas muito grandes, funciona quase como um membro quebrado, né? Um joelho quebrado, ela não consegue realizar as atividades básicas do dia a dia. Nesses casos, a gente acaba adiantando até o procedimento para 16, eventualmente 17 anos. Mas a idade para se iniciar, desde que essa paciente esteja desconformada com sua mama, geralmente os 17 anos. E a data limite não existe, eu já operei pacientes de 64, 65, 70 anos. Perfeito. Agora, doutor, hoje existem técnicas diferentes, né? Como a mastopexia em L ou em T, né? Como que o senhor decide qual é a mais indicada para cada paciente? É, a mastopexia em L, ela é realizada por um número pequeno de cirurgiões hoje, geralmente cirurgiões mais especialistas em cirurgias mamárias, e faz parte hoje de 90% dos nossos casos de mastopexia. O que seria isso? Uma redução pequena de glândula, uma redução pequena de pele, com a colocação da prótese. As cirurgias em T, na minha prática, eu recomendo para aquelas pacientes em que eu vou retirar mais de 1 quilo de tecido, de mama, né? Então, geralmente, pacientes que eu tenho um planejamento de retirar mais de 500 gramas de cada mama, a gente recomenda a cicatriz em T. Lembrando que existem as mamoplastias de aumento também para aquelas pacientes que têm pouco conteúdo mamário e que o cortezinho é só no sulco mamário, um corte pequeno de 4 centímetros. Bem discreto, inclusive, né, doutor É, Laerte? Bom, e aí também tem com relação à estrutura de cada pessoa, né? Eu acho que o tamanho também, é claro que tem que agradar o cliente, né, o paciente, mas eu acho que essa questão também da estrutura corporal influencia muito, né, doutor? bastante. Hoje, com o conhecimento anatômico que a gente tem sobre o tórax, a gente mudou bastante a maneira de se escolher o implante da paciente. Hoje, o principal critério que a gente adota para escolher a projeção do implante é o tórax da paciente. Existem hoje 3 tipos de tórax, que é o plano, o carinatum, que parece um telhadinho de uma casa, e o escavatum, que é para dentro. Então, dependendo de cada tipo de tórax, a gente escolhe a projeção desse implante. E a largura do implante é escolhido com base no que a gente chama de implantação da mama. Existem mamas que são um pouco mais altas, exigirão prótese de base menor. E mamas que são mais baixas, não caídas, mais baixas, elas vão exigir um diâmetro um pouquinho maior. Na nossa prática, dificilmente passamos de 305 ml.
Com relação à questão da altura, do tamanho, tem relação também com a questão da superficialidade, né? Porque às vezes fica meio superficial ou fica mais natural. E depende também do que o paciente deseja, ou pode acontecer de ficar um pouquinho mais natural em uma e em outra não? Isso. Existem duas vias de acesso básica para a colocação do implante. Uma é a subglandular, que é acima do músculo, e a submuscular, que é abaixo do músculo. Na minha prática hoje, 100% dos casos são colocados abaixo do músculo pelos recursos de estruturação que eu tenho com essa prótese. Então, a prótese submuscular, dificilmente a gente vai ter esse probleminha da superficialidade, porque eu tenho um músculo cobrindo essa prótese. Então, esse problema que a gente chama de rippling, né, que são as ondulações que podem ocorrer, a gente não tem com a prótese abaixo do músculo. Lembrando que a gente tem recursos como a lipoenxertia, né, que é retirada de gordura, para colocação de gordura para também camuflar as bordas do implante, deixar mais natural. E os tórax escavatum, que são esses tórax para dentro, eles têm uma tendência a ficar mais marcadinhos também. O tórax ele é muito importante no tipo de resultado que a paciente vai ter. Perfeito. Agora, eu gostaria de saber, doutor, de que maneira as cirurgias elas conseguem melhorar também a firmeza, a simetria, né, e o contorno das mamas, sem deixar a aparência artificial, né? Você falou dessa questão do preenchimento, mas existem outras maneiras ou não? Essa é a maneira mais adequada de se fazer essa harmonização nas mamas. Perfeito. Hoje existe um movimento muito grande sobre a harmonia, não só na cirurgia mamária. Todos os outros procedimentos estéticos, como contorno corporal, cirurgia facial, preenchimentos, de trazer um resultado mais natural possível, né, para que essa paciente não fique estigmatizada. Então, a opção por implantes anatômicos, por exemplo, implantes redondos de bases menores, implantes menos volumosos. Hoje a mulher ela já não tem aquele desejo de colocar uma prótese, a prótese ficar grande e pesar no dia a dia dela, atrapalhar ela ir à academia, malhar, atrapalhar ela no trabalho, ela sentada, Para postura, né? pode doer as costas. Então, a gente tem uma tendência realmente a usar implantes menores, implantes anatômicos cada vez mais utilizados. O recurso da lipoaspiração com lipoenxertia, lipoescultura também é um recurso importante para naturalizar esse resultado e deixar ele mais harmônico. Agora, a cicatriz, doutor, que é uma preocupação frequente também, né? Quais são os cuidados que a paciente precisa ter, né? O que ela precisa fazer pós-cirurgia para que ela tenha um resultado e mantenha ali aquela cicatriz mais discreta, mais leve, mais suave? Talvez essa seja uma das principais dúvidas que existe hoje, né, sobre a cicatriz após a cirurgia mamária. Obviamente, existe uma questão genética importante, pacientes que, por conta da própria fisiologia corporal, elas vão cicatrizar melhor. Mas existem algumas coisas importantes que a gente implementa na nossa prática que podem melhorar a qualidade da cicatriz a longo prazo. Eu citaria de forma bem superficial duas coisas muito importantes. Primeiro é o atrito. Então, o paciente acabou a cirurgia, se tiver muito atrito, principalmente de material sintético, tecidos de academia sobre essa cicatriz, isso vai gerar um aumento do metabolismo na região da cicatriz, em células chamadas de miofibroblastos, aumentando a produção de colágeno e deixando essa cicatriz mais inestética. E o outro é a alimentação. O processo cicatricial, ele é um processo inflamatório. Então, se você tem uma alimentação muito inflamatória, acaba havendo um pouco mais de inflamação dessa cicatriz, gerando um aspecto mais inestético, a longo prazo. Agora, doutor, com relação ao tempo, né, pós-cirurgia, por conta desse atrito, por exemplo, com as roupas, qual é o período? Existe um tempo ou é de cada paciente também? Geralmente, assim, o processo, se você for ler no livro, a cicatriz ela termina seu metabolismo por completo depois de 18 meses, que é o final, tecnicamente falando, é o final da fase maturacional da cicatriz. Durante esse período, o cuidado é total. Obviamente, chegou ali com 6 meses, a cicatriz já está clarinha, já tem quase que a coloração da sua pele, você já pode relaxar um pouco mais em relação ao cuidado. Vai depender muito da avaliação do médico nos retornos pós-operatórios. Perfeito. Agora, doutor, além da estética, essas cirurgias elas podem trazer benefícios físicos como postura, conforto, né? Muito mais qualidade de vida, até alívio também de desconfortos, como o que acontece na prática. E como é que é na prática? Por exemplo, a pessoa que fez a cirurgia, provavelmente ela vai melhorar a postura porque ela está melhor, né? Na questão das mamas também. Como Isso. funciona na prática? Tem a questão muito clara, né, que é a mamoplastia redutora. A gente já teve casos que a gente retirou 3 quilos de mama de uma paciente. Então, a pessoa se acostuma com um peso que não é normal, né? Então, isso atrapalha, de fato, a postura, atrapalha o
provoca cervicalgia, dorsalgia, atrapalha toda uma questão óssea no desenvolvimento da pessoa. E tem até mesmo aquelas pacientes que têm pouco conteúdo mamário, mas que têm uma mama eventualmente com apitose grande, ou seja, com a mama muito caída. Quando você recoloca ela no lugar, mesmo que com a prótese de silicone, isso melhora também a postura, porque quanto mais caidinha, mais peso causa sobre a coluna cervical, principalmente torácica. Então, tem essa melhora, assim, mesmo utilizando um implante de silicone. Para a gente fechar esse bloco, doutor, além dessa mudança física, tem a questão da mudança também na autoestima da paciente, né? Como é que é essa questão além da mudança física, também mudar o emocional, né, o psicológico dessa paciente? Hoje, nas reuniões da nossa equipe, né, lá na clínica, a gente conversa muito sobre isso, que é muito importante, né, a gente proporcionar uma mama bonita à nossa paciente, mas o mais legal de ser um cirurgião de mama hoje é você ver a transformação que a nossa cirurgia provoca na vida dela. Paciente, quando a mulher ela tem esse desejo, diferentemente do homem, né, que às vezes está um pouco mais gordinho, ele não liga muito, a mulher, o impacto visual, a mulher precisa estar contente com ela mesma, né? Então, quando tem uma mama que desagrada ela, que é uma parte tão feminina do corpo, a mama talvez seja a parte mais feminina do corpo, ligada à maternidade, ligada à amamentação, quando ela tem uma mudança para melhor dessa região, tem paciente que sobe de cargo na empresa, paciente que eventualmente melhora né, a sua relação com o seu marido, Na sociedade, na né, também. sociedade, a sua postura na sociedade, em relação à sociedade, ela muda porque ela está contente com ela mesma. Isso é muito legal, essa questão psicológica da cirurgia mamária. Olha que legal, gente. No próximo bloco, o Moreto ele vai explicar também como é a recuperação, né, os cuidados, os resultados a longo prazo e principais riscos também. O Fala Doutor volta já, fique com a gente. Olá, profissional da área da saúde. Esse recado é para você. Está na hora de virar a chave e levar sua expertise para milhares de pessoas. O Fala Doutor está abrindo vagas para novos colunistas em 2026. Se você é especialista e quer compartilhar informação séria, prática e de qualidade que realmente ajude as pessoas, essa é a sua chance de fazer a diferença na vida de quem assiste em casa. Aqui, a gente não só fala de saúde, a gente também transforma vidas de verdade. Seu conhecimento vai direto para quem mais importa, o público que quer cuidar da própria saúde e da saúde da família. Quer fazer parte dessa equipe de colunistas? É simples. Aponte a câmera para o QR Code aí na sua tela e fale com a nossa equipe. Estamos de volta conversando com o médico cirurgião plástico Moreto, doutor Moreto, sobre harmonização e elevação mamária. Bom, agora a gente quer saber, né, doutor? Como é que costuma ser a recuperação nos primeiros dias e semanas, né? Quais os cuidados são essenciais para garantir a segurança e os bons resultados? Eu sei que você já deu um spoiler aqui sobre a questão pós-cirurgia e da cicatriz, mas a gente vai falar agora de um processo num todo, né? Fez a cirurgia, seja ela qual for, depende de cada uma, tem um tratamento, um pós-cirúrgico diferente? Sim, hoje a gente tem basicamente 3 cirurgias que a gente realiza, que é a recuperação em 24 horas, prótese com recuperação em 24 horas, a mastopexia em L e a mamoplastia redutora com ou sem prótese. Na prótese com recuperação em 24 horas, a recuperação de fato é em 24 horas. A gente faz a técnica conforme descrita e a paciente no dia seguinte ela já pode dirigir, pegar pesos até 15 quilos, trabalhar. A gente costuma chamar da cirurgia da mulher moderna, né? Que ela faz a cirurgia e no dia seguinte ela já pode retornar às suas atividades normais. A mastopexia a gente pede geralmente um dia com o bracinho juntos ao corpo e depois desse tempo ela pode levar o braço até o nível dos ombros e com o passar do tempo, até 30 dias, ela vai evoluindo, a gente tira os pontinhos, ela já pode voltar para suas atividades laborativas, profissionais. Academia, geralmente atividade física, a gente libera com 30 dias para membros inferiores, por exemplo, e 60 dias, 2 meses, para membros superiores. Agora, doutor, vamos falar a longo prazo? Porque às vezes a gente acha que só aquele cuidado ali pós-cirurgia já resolveu tudo, mas a gente sabe também que alguns cuidados ajudam a manter a forma, a firmeza e também a harmonia das mamas, né?
Como é que funciona o cuidado a longo prazo e até que ponto, né, a gente tem que continuar cuidando? Sim, depois de realizada a cirurgia, se ela foi bem realizada, bem estruturada, principalmente a cirurgia com implante, de forma bem sucinta, o principal critério, a principal atenção que a paciente tem que ter é em relação à quantidade de gordura corporal, se essa cirurgia foi uma cirurgia de contorno, né? Lipoaspiração, abdominoplastia ou mama. Então, a gente costuma dizer que cada quilo de paciente, de peso que a paciente ganha, é em torno de 30 a 60 gramas de mama. Se você engorda muito após a cirurgia, você acaba tendo uma perda desse resultado. Então, de uma forma bem sucinta, o controle com o peso, eu acho que seria a principal atenção que a paciente deveria ter após a cirurgia de mama. E que esse risco é grande também, né, doutor? Porque é um período que ela fica mais parada, né, sem muita atividade física, então tem que focar na alimentação ali, regradinha mesmo, né? Perfeito, a dieta tem que ficar intensificada durante esse período. Agora, doutor, quanto tempo leva geralmente para que o resultado final seja perceptível para aquela pessoa que acabou de fazer, né, a cirurgia, incluindo aí a forma, volume, cicatrizes, e de que modo a paciente se sinta plenamente satisfeita, né? Com quanto tempo? É um ano, 2 anos? Como funciona? A gente geralmente eh, tem um primeiro período ali de regressão do edema, que é em torno de um mês. Depois vem a segunda onda de redução do edema, que é com 3 meses. E com um ano de pós-operatório, a gente já pode considerar esse resultado bem estabelecido, né? Então, acho que um ano já é um tempo bom para a paciente avaliar o seu resultado final de fato. Então, por isso que é importante a gente reforçar a necessidade da paciente ter atenção ao seu peso corporal durante esse período, tentar manter ao máximo, não ficar nesse efeito sanfona de ganhar e perder peso durante esse período, que é justamente essa época em que o resultado ele vai se concretizar. Agora, doutor, tem uma questão também, porque às vezes, o senhor citou aí essa questão de ganhar e perder peso, às vezes as pessoas acham que, meus seios não ficou do jeito que eu queria porque caiu. E às vezes tem a questão da flacidez também, que é genético, né, em muitas das vezes. Então a flacidez também ela influencia muito no resultado, né? Sim, uma coisa que é muito que as pacientes confundem muito é sobre flacidez e excesso de pele. Então, flacidez está ligado muito à qualidade da pele. Pele com muita estria, eventualmente uma pele muito elástica. Isso não quer dizer que a paciente ela tem excesso de pele. O excesso de pele ele é tratado com a cirurgia. A flacidez não, a flacidez já ligada à qualidade exige um tratamento para a qualidade da pele. Então, realmente, se tratando de cirurgia mamária, a pele ela influencia muito, não na posição do implante, mas sim na posição do tecido a longo prazo. Perfeito. Agora, doutor, muitas mulheres, né, buscam naturalidade. Como é que isso é feito, né? O planejamento para que cada mama fique proporcional, né, ao corpo, considerando também o estilo de vida dessa paciente e também as preferências pessoais. A proporcionalidade, a harmonia é algo hoje que a gente preconiza muito durante a nossa prática e está muito ligado ao que a gente falou no começo da nossa conversa. A implantação da mama, né, a altura dessa mama, né, a largura do tórax da paciente e ao tipo de tórax que ela tem, que vão determinar a base da prótese e a projeção desse implante. Então, os dois principais critérios que a gente vê, que a gente avalia durante a consulta é a implantação mamária e o tipo de tórax. Doutor, agora, mesmo sendo os procedimentos seguros, né, a gente sabe que tem muita tecnologia hoje em dia, muitas novidades, inovação na área da saúde que melhoram também a questão das cirurgias plásticas. A gente sabe que existem riscos, né? Toda cirurgia, todo procedimento cirúrgico, a gente sabe que existem os riscos. E eu gostaria de saber, né, quais são os mais importantes e como é que eles podem ser minimizados. Sim. Acho que existe o risco hoje, né, de infecção, então isso é muito trabalhado na cirurgia plástica. Em relação à infecção, hoje o hospital, equipes cirúrgicas são muito atenciosos nesse quesito. A incidência de infecção é muito rara. Hoje eu tenho mais de 3.000 pacientes operados e um caso de infecção, então é muito raro isso acontecer. E em relação à trombose e embolia pulmonar. E aí a gente tem que atentar principalmente a dois critérios importantes. O tempo cirúrgico, ele não pode ser muito alongado, e o principal é o trauma cirúrgico. Quanto mais trauma, maior a chance de eventos como trombose, embolia pulmonar. Então, ao contrário do que as mulheres acham, às vezes, se você tem um desejo de melhorar
uma quantidade muito grande de regiões no seu corpo, às vezes é melhor segregar essa cirurgia, porque você mitiga esses riscos, você diminui o tempo cirúrgico e você diminui a agressão. A gente chama isso na medicina de tríade de Virchow, né? Que é estase venosa, hipercoagulabilidade, né? Estado de hipercoagulabilidade e lesão tecidual. Então, você trabalhando esses 3 pontos, você evita grande parte dos problemas na cirurgia estética. Perfeito. Por fim, doutor, que conselho o senhor daria para essas mulheres que querem aliar a saúde, a estética, o bem-estar, né, o emocional, e também considerando aí uma elevação ou harmonização mamária? Eu acho que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a saúde completa ela está ligada ao bem-estar. Não tem como dizer que você tem bem-estar se você está insatisfeita com o seu corpo. E essa insatisfação te traz problemas no seu dia a dia, problemas de relacionamento eventualmente com seu esposo, te faz não ir à praia por vergonha do seu corpo, vergonha da sua mama, impede você de comprar roupas que você gostaria. Como a gente disse, a mulher ela tem esse aspecto de se sentir bem nos locais. Então isso não pode ser normalizado. Você não tem um bem-estar completo e isso acaba que psicologicamente vai impactar negativo na sua vida. Então eu recomendo para você que está normalizando esse tipo de situação, e se essa região do seu corpo realmente te incomoda, que você opere essa região visando um bem-estar maior, visando melhor sua autoestima e sua saúde. Perfeito. Doutor Moreto, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Fala Doutor. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedora aí para o nosso público. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Penélope. Foi um imenso prazer. Sempre que precisar, estaremos às ordens. Muito obrigada. Bom, e você aí de casa, continue conosco, porque no próximo bloco tem o nosso Receita Livre com a NutriChef Camila Magalhães, trazendo uma deliciosa receita e muito fácil para você fazer aí na sua casa, hein? É um instante só, fique com a gente. Olá, profissional da área da saúde! Esse recado é para você. Está na hora de virar a chave e levar sua expertise para milhares de pessoas. O Fala Doutor está abrindo vagas para novos colunistas em 2026. Se você é especialista e quer compartilhar informação séria, prática e de qualidade que realmente ajude as pessoas, essa é a sua chance de fazer a diferença na vida de quem assiste em casa. Aqui, a gente não só fala de saúde, a gente também transforma vidas de verdade. Seu conhecimento vai direto para quem mais importa, o público que quer cuidar da própria saúde e da saúde da família. Quer fazer parte dessa equipe de colunistas? É simples. Aponte a câmera para o QR Code aí na sua tela e fale com a nossa equipe. Estamos de volta e agora é hora do Receita Livre com a nossa NutriChef Camila Magalhães. Hoje ela preparou uma receita perfeita para fechar a semana com saúde e sabor. Bora conferir! Olá, hoje faremos um quibe de quinoa, uma receita tradicional numa versão adaptada para ficar ainda mais nutritiva para a sua família. Hoje utilizaremos a quinoa no lugar do triguilho, pois ela é mais nutritiva, pois tem mais proteína, mais fibra, mais minerais, mais vitaminas e você encontra ela facilmente nos mercados. Para continuar, nós colocaremos também carne moída magra, uma cebola picada, 5 dentes de alho, meio maço de hortelã, meio maço de cebolinha, azeite a gosto, uma colher de sopa rasa de pimenta síria, meia colher de chá de cominho e uma colher de sopa de sal e, para finalizar, um limão. O primeiro passo dessa receita é cozinhar a quinoa. Diferente do triguilho que a gente deixa de molho e depois a gente aperta para tirar esse excesso de água, a quinoa precisa ser cozida, pois ela é mais dura que o triguilho. Então, numa panela, você coloca a quinoa e cobre completamente com água.
e deixe cozinhando por aproximadamente 10 a 15 minutos. Cuidado que cozinha bem rápido e se cozinhar demais pode ficar como se fosse uma papinha e não é isso que a gente quer. Ela tem que ficar al dente, ou seja, durinha por dentro. Como você sabe que a quinoa está pronta? Ela ficará com esses pontinhos brancos no centro da quinoa. Se não tiver esse pontinho branco, significa que você cozinhou demais, tá? Então fica sempre com esses pontinhos para a gente saber se está al dente. Finalizou esse cozimento, a gente vai escorrer essa quinoa. E enquanto ela esfria, aqui, nós vamos triturar a cebola e o alho. Coloque um pouco de azeite para ajudar a bater. E bora triturar. Coloque também o hortelã e a cebolinha. Não precisa virar uma pasta completamente verde, é somente triturar o suficiente para ficar em pedaços pequenininhos. Transfira para uma tigela maior, adicione a carne, os temperos, o restante do azeite e mexa rapidamente. Agora, depois de fria e bem escorrida, você vai colocar a quinoa. Nessa hora, você precisa misturar bastante até obter uma massa mais homogênea. Transfira para uma forma untada com um pouco de azeite. E com uma colher, amasse muito bem. Com a ajuda de uma faca, você vai cortar levemente a superfície desse quibe de quinoa para fazer aquela decoração clássica que a gente está acostumado. E leve para o forno a 180 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos ou até que essa carne cozinhe. Retire do forno com muito cuidado. Se você tiver uma travessa que a gente consiga desenformar, fica mais fácil. Se não, com uma própria escumadeira ou uma outra colher, você consegue tirar a porção. Para deixar esse quibe de quinoa ainda mais suculento e mais temperado, adicione limão a gosto e regue com azeite a gosto também. Finalize com uma rodelinha de limão e hortelã para decorar. E tá aí a sua receita de domingo ou de qualquer dia da semana, porque é uma refeição nutritiva, fará bem para o seu intestino, para a sua saúde e com um sabor incrível. Bora experimentar? Muito bom! Faço em casa e até a próxima! Se quiser rever o programa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Siga o Fala Doutor nas redes sociais, @faladoutor.br e também @Penélope Marques Oficial. Um ótimo dia para você, cuide-se e até o próximo Fala Doutor. Tchau!